Você vai ver Atos, capítulo 5, versos de 12 a 16. Diz assim o texto: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algumas deles. Em outras versões diz para que houvesse cura. Afluía também muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos, presta atenção nisso, todos curados. Levantando-se, porém, os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. E prenderam-se os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresenta-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Somente até aqui. Pai, obrigado por esta oportunidade, por este dia, pela tua igreja reunida aqui. Fala conosco, porque precisamos ouvir tua voz para mais uma semana de trabalho, de desafios que nos espera. Nós possamos, ó Deus, entender o que tu queres conosco nessa noite, neste dia, neste ano. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Aqui é o início, o primórdio da história da igreja. É claro que acaba que Pedro, João, André, Tiago vão tomar a frente. E os primeiros mártires é Tiago, o Tiago apóstolo, não o meu irmão de Jesus que escreve a epístola. São dois Tiagos, né, dois Iacov. E o primeiro Tiago é o do Pedro, Tiago e João do barquinho. Esse Tiago, ele é o primeiro mártir. Depois vem o diácono Estevão, que também é apedrejado. E aí você tem dois mártires morrendo. E eu fico perguntando, qual igreja ficaria de pé se pegassem dois membros, dois líderes e matassem? Imagine nos dias de hoje, se matassem duas pessoas da nossa igreja, se a polícia chegasse aqui, se qualquer milícia, seja lá o que fosse, e matassem duas lideranças da nossa igreja, como ficaria teu coração? Você voltaria para a igreja domingo que vem? Ao silêncio, misericórdia. Você voltaria a reunir no mesmo lugar? Fácil, com o endereço, Iranduba 174, todas as terças, sextas, domingo de manhã, domingo à noite. Será que você voltaria? Imagine Jerusalém, lugar muito restrito, o lugar que eles reuniam. Primeiro, no início, foi justamente no cenáculo. E agora eles estão na porta dos templos, Pórtico de Salomão. Estão ali no templo, na parte do templo chamado Formosa. Todo mundo sabia que os apóstolos estavam ali. E mesmo matando Tiago, mesmo matando Estevão, eles não pararam de adorar. Eles não deixaram de ser igreja. Eles não deixaram de buscar e não deixaram de ouvir o mandamento: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Hoje pela manhã, na escola dominical, falamos sobre o Espírito Santo, a figura do Espírito Santo trabalhando em nós. E a grande dificuldade que nós temos hoje é justamente de cultivar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E a história do Espírito Santo é linda. Por que ela é linda? Porque nós o perdemos no Éden. Se você pensa e entende a Bíblia literal, o mesmo que você a vê como simbólica, arquétipica. Mas entenda, quando o homem ele cai e Deus avisa que ele vai morrer, a morte dele não é uma morte biológica, não é uma morte fisiológica, é uma morte espiritual. E o que o homem perdeu foi justamente o Ruach HaKodesh, o espírito, o alento de vida, o sopro que Deus colocou na narina dele, ele perdeu. Tanto que depois de 930 anos ele morre, ele era imortal. E aí a história do homem vem com o homem um vácuo, um vazio tão grande, que o primeiro lugar de grande adoração na Bíblia é justamente Babel, portal de Deus, Babel, porta de deuses. E eles constroem um zigurate. O chamado Torre de Babel não é uma torre como a gente pensa, né? Aquela torre de padaria, torre de tijolo. Não, a torre é uma pirâmide escalonada. E cada patamar era em homenagem a um astro, a primeira fonte de idolatria, a primeira fonte de busca por deuses, por qualquer tipo de poder. E eles falam assim: eia, vamos fazer aqui uma grande torre que chegue até os céus, para que não sejamos mortos por causa do dilúvio, por causa de tudo que havia acontecido.
E ali eles criam uma torre e Deus falou, ei, o que o homem está fazendo? Vamos lá embaixo, vamos confundir as línguas deles, vamos confundir o dialeto, vamos fazer com que eles não se comuniquem mais, para que eles não possam construir esse tipo de coisa. O homem estava construindo um portal dimensional e estamos de volta, né, irmãos? Se você pensar no CERN, o que o CERN quer? Se você pensar qual é a proposta, nós temos um CERN em Campinas, tá? Um colisor aqui em Campinas, se você não sabe. O que é o colisor? Uma forma de abrir um portal multidimensional para tentar ver se há vida, ou tentar entender o que é o átomo, ou o que é o mundo dos quarks, o que é o mundo dentro de prótons, elétrons e nêutrons. Entenda o que acontece hoje ainda. E aí o que Deus faz em Atos dos Apóstolos? Eles falam em outras línguas, mas ao mesmo tempo que eles falam em outras línguas, todos os judeus que ali estavam entendiam o que eles falavam no seu idioma pátrio, no seu idioma de nascimento. Se em Babel, Deus confunde as línguas, em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, ele reunifica as línguas, ele unifica a linguagem do homem novamente para que todos se entendam. E ali é uma promessa, aquilo ali é um indício de que Deus traria ao homem a capacidade de se religar. A palavra religião, ela vem do latim, é religare, é fazer uma ponte, é se ligar a Deus novamente. Mas será que nós nos ligamos a Deus? Será que quando alguém busca o budismo, será que quando alguém busca o catolicismo, será que quando alguém busca o kardecismo, será que quando alguém busca os cultos afro-espíritas, será que quando alguém busca uma filosofia, o taoísmo, quando alguém procura, sabe, o jorei, quando alguém procura as religiões, será que as pessoas querem se religar a Deus? Ou elas querem um vazio? Ou elas querem entender qual é o seu vazio? Sabe, há uma diferença muito grande entre você ir para uma religião para tentar entender o seu vazio e você ir para uma religião para encontrar Deus. Porque tentar entender seu vazio não significa que você vai achar Deus, mas quando você acha Deus, você preenche os seus vazios. Essa é a grande diferença. As religiões prometem te dar respostas de vazios, mas elas não podem prometer que você vai achar a luz divina. Elas não podem prometer que você vai ter um encontro com o Pai das Luzes ou com Cristo, que é a luz do mundo. E aí a pessoa procura, eu não estou aqui para fazer propaganda de que a minha igreja, que a minha religião, e que aqui é o melhor lugar e que aqui não há lugar. Não é isso. Estamos falando de finalidade e fundamento. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento dessa sociedade, dessa comunidade aqui reunida em Atos dos Apóstolos? Transformação de vida, transformação de caráter, transformação de existência. Nenhum de nós é perfeito aqui. Nenhum de nós pode arrogar, eu sou perfeito. Seríamos mentirosos se disséssemos aqui agora. Todos nós carregamos uma gama de defeitos, de falhas e fragilidades. Eu vejo quando os crentes dizem assim, cuidado com as brechas de Satanás, cuidado com a legalidade. Meu querido, você tem que tomar cuidado com as fragilidades. Toda legalidade é filha de fragilidade. Nenhuma legalidade nasce do nada. Toda legalidade nasce em cima de uma fragilidade que eu e você possuímos. Fragilidades emocionais. Sabe, o ramo da fisiologia, o ramo da medicina está avançando tanto que agora há uma nova modalidade a ser, claro, ou seja, para ser reconhecido pela ciência, mas que tem, no campo empírico, tem dado bastante resultado. Pessoas que têm dores crônicas musculares, e sabe, a psicologia reunida com a medicina fisiológica, que trabalha com atletas, começou a descobrir que há dores que estão nos seus músculos, há dores que estão dentro do seu quadro muscular, do alto da cabeça à planta dos pés, que são dores emocionais. Você entende que o teu cérebro não tem passado, presente e futuro, só tem presente? Uma pessoa que te magoou há 10 anos atrás, se você vê-la hoje, o que acontece com você dependendo de que você passou nesses 10 anos? Se você contar a história novamente de tudo que aconteceu há 10 anos atrás, quem te traiu, te apunhalou, fez passar vergonha, pegou dinheiro, não te pagou, ou te colocou numa falência, quando você vê essa pessoa, o que acontece com você, mexe com você, você já fica ali de novo, já olha para aquela pessoa com outros olhares, talvez a raiva toda que você tinha 10 anos atrás não esteja ali, mas você ainda tem muita coisa. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, ao olhar para aquela pessoa, ele vai lá no pré-consciente, no inconsciente, vai procurar todos os arquivos sobre aquela pessoa, é mais rápido que o computador. E quando você lembra de tudo que aquela pessoa te fez, automaticamente seu rosto se fecha, seus músculos se retraem, a sua mão se fecha como se fosse dar um soco na pessoa, e muitos luta ou fuga. Ou você vai para cima e vai botar a mão na cara e vai dizer quem é essa porcaria que está na minha frente, tira esse troço da minha frente, esse lixo você não sabe, e começa aquele monstro sai de você, aquela treva sai de você, e você quer engolir aquela pessoa, ou você foge, mete o pé, sai da festa. Sai da reunião porque você não quer ver aquela pessoa, não quero ver essa pessoa nem morta na minha frente. E assim não é que nós funcionamos, irmãos? Preste atenção. Quando o apóstolo diz, e assim, se alguém está em Cristo,
as coisas, e eis. E aí você se pergunta, tudo se fez novo na minha vida? Tudo se fez novo na sua vida? Você consegue encarar o passado com dignidade? Você consegue olhar Jesus no presente para que não tivesse ofensa no passado? Ele diz no presente, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu já perdoei, Pai, eu não sei se o Senhor vai perdoar. Quando Jesus pede para o Pai perdoar, significa que ele já perdoou. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute esse pecado. Aí Estevão vai repetir a mesma coisa quando está sendo apedrejado. Ele diz, eu vejo o Filho de Deus em pé no trono e estava me recebendo. Ele diz, não lhes impute estes pecados de me apedrejar e me matar. Porque todo aquele que mata tem que ser morto, sabia? Quem tira uma vida é uma vida pela vida no mundo espiritual. Mas o que acontece conosco? Nós vivemos um tempo de igreja e a gente não consegue definir que igreja nós queremos ser. Porque a igreja para nós, no nosso inconsciente coletivo, igreja é um prédio, igreja é uma placa. Igreja é uma estrutura que tem cadeira, som, púlpito, equipamentos, equipes, pessoas, lideranças, e você se vê numa denominação evangélica, e você se vê num templo católico evangélico, seja lá o que for, você se vê dentro de uma estrutura e você diz, eu estou frequentando uma igreja, mas vou dizer uma coisa para você, frequentar a igreja não muda a sua vida. Frequentar cultos não mudam quem é você. Frequentar lugares com palestras boas, com mensagens boas, com hinos bonitos e gostosos, talvez vai arrefecer, diminuir muitas coisas na sua vida. Talvez vai melhorar a sua vida um cadinho, mas não vai transformar o seu núcleo de vida, não vai transformar você. Você vai frequentar uma igreja há 20, 30, 40 anos, mas daqui a 30, 40 anos você vai pensar na sua vida, não o que você fez, não o que você fará, mas você vai começar a pensar, será que eu estou verdadeiramente transformado? Será que verdadeiramente eu posso passar pelo que eu passei no passado? Será que eu poderia, desculpe o pleonasmo, mas será que eu poderia voltar ao passado e viver o que eu vivi? Será que eu teria estrutura para passar por aquilo de novo? Será que eu cairia na mesma tentação? Será que eu seria passado para trás de novo? Será que eu sucumbiria à tentação naquele lugar? Você já parou para pensar? Sabe, Deus é muito lindo. E quando eu falo que Deus é lindo, eu quero dizer que Deus é tão sábio, como supremo pedagogo, Ele não deixa você passar por situações ao qual você não está pronto. Ele sabe que você não está pronto. Não virá sobre vós tamanha provação a qual você não possa suportar. E em vindo, Ele lhe dará escape. Olha o que Paulo diz. Não virá. Por quê? Não é porque Deus é só bom, é porque Deus olha para você e diz, ainda não está pronto. Essa igreja aqui é uma igreja que não parou de ser igreja, apesar de estar tendo irmãos mortos. Essa igreja aqui não deixou de ser igreja, apesar de saber que eles vão para a cadeia como foram. Essa igreja era uma igreja que confiava no seu processo evolutivo. Era uma igreja onde as pessoas diziam assim, não importa que morramos, importa, na verdade, é que nós não retrocedamos. Importa que eu não volte atrás. Importa que eu não volte a ser quem eu era. É Pedro pensando, para pescar nunca mais. Não volto. Não quero voltar. Não quero ser quem eu era. Agora que eu experimentei viver com Cristo, como assim voltar a ser outro? Quantas vezes dá uma saudadezinha no nosso coração? Ainda mais se você viveu um tempo bom, hein? Eu, graças a Deus, posso ouvir qualquer tipo de música. E como músico é bom que eu ouça, principalmente estrutura musical, notas, acordes, andamentos. Mas tem gente que não pode ouvir, não, irmão. Se o irmão ouvir um ziriguidum, ele lembra do pagodão da madrugada ali em Madureira. Ele lembra logo do esquenta nesse fevereiro. Ele odeio fevereiro. Odeio fevereiro, odeio carnaval. Falei, esse se converteu. Esse... Não é nada, irmão. Ele odeia porque, né? A pelanca começa... Já pegou um sapo morto? Põe... Se tu botar ali Se tu jogar um pino de positivo e negativo, sabia que mexe? É sério. Joga ali 12 volts. Pega uma perereca morta ali, joga ali, vai mexer. Isso é sério mesmo, mexe. São estímulos nervosos, né? Condução elétrica. Aí o que acontece? Você diz, eu estou com Deus, mas não pode ouvir aí a mina de fé. Ui! Se ouvir a mina de fé, ai, meu Jesus, tem misericórdia, Pai.
Aí volta o cheiro da Brahma. Ô, irmão, você não sabe o que é a sua mente, meu querido. Eu fui criado com os meus parentes na roça, Rio de Janeiro, férias para o interior, cheguei a morar um tempo lá. Então, a minha infância, meus tios não eram cristãos na época. Eu via Milionários é Rico, eu via Triparada Dura, ouvia Tião Carreiro e Barreirito, ouvia Tonico Tinoco. Isso aí está na minha memória, não vou apagar isso. E são músicas, para mim, aquilo é música sertaneja. Passou disso é porcaria. Música da terra, sertaneja, viola, acordeon, sabe? Você ouvia aquela música. E tinha as danças lá, o ralabucho dele lá, cara. Tinha. Sem luz. O pessoal fazia aquele fogueirão, sabe aquele fogueirão mesmo? Fogueirão assim, batata, mandioca, carne. E o pessoal era muita coisa. Meus tios todos tocavam violão, viola. Levava meus primos tocar coisa até hoje. Só que hoje está todo mundo, graças a Deus, cristãos. E aí o que acontece? Mas naquela época eu era garoto, tinha 10, 11 anos, 9 anos. E eu me lembro quando a gente ia lá, aquela festa enorme, matava um boi. Então era o dia todo fazendo o quê? Só música sertaneja. E um dia eu fui conversar com um dos meus tios, eu falei, tio, o senhor se lembra daquela música? E eu tentei puxar uma música do Triparada Dura com ele no violão. Ele, rapaz, tá repreendido, em nome de Jesus. Não quer saber disso não. Jesus apagou isso da minha memória. Eu falei, pô, tio, tá tão ruim assim, meu filho, se eu lembrar disso, eu volto pro mundo. Então é melhor não lembrar. Eu falei, eita! Se eu lembrar disso aí, porque eu fiz muita besteira, meu Deus do céu. Quando a gente lembrar, dá até vergonha quando eu lembro. Eu falei, amém. Então cada um com suas memórias. Deixa pra lá, melhor não lembrar mesmo. Eu vou nem tocar na música para o senhor não lembrar. Sabe, alguns de nós, infelizmente, ainda não conseguiu curar feridas. Alguns de nós ainda não conseguiu tirar traumas de dentro de nós. E o Espírito Santo, ele é como um vento. Ele não é o vento, mas ele é como um vento. Ele é como azeite, ele é como água, ele é como fogo. Antigamente, na medicina medieval, quando o soldado chegava com ferida aberta e não tinha nada, né, dentro da carne dele, do músculo dele, os médicos pegavam, médicos, não sei se era médico, selador de cavalo, os caras pegavam o ferro, juntava assim, ó, dava um toco. Quem já viu isso em filme? Que não é verdade, tá, gente? Botava um toco pro cara morder e tu viu isso no Rambo, né? Minimamente. Rambo, o cara pega a faca e falei, tá. Meu irmão, nego desmaiavam. Soldados da cruzada desmaiavam, dependendo da ferida onde era, mas era uma maneira de cozer a carne ali para ficar um troço, ficava uma lagarta. Imagina, coisa linda, que não tinha cirurgia plástica, então ficava aquela coisa feia no camarada aqui, ele era todo marcado. Por quê? Para parar de sangrar, para parar de, empustemar. E era o jeito, alguns morriam, não tinha esse negócio não, porque não foi tratado, não foi uma cirurgia. Botava lá uma pomada, jogava um negócio, metia um ferro ali e tapava. Uma folha de alguma coisa, sem asepsia nenhuma. Sabe, algumas feridas em nós, é necessário que o Espírito Santo venha com ferro quente, com fogo, para fechar. Porque às vezes elas estão abertas em nós. E a gente jura que está tudo bem. A gente jura que está tudo bem, até que alguém... Gente, a pior coisa que tem é furúnculo. Só de eu pensar me dói. Quem já foi alvejado aí por uns 5 furúnculos de uma vez? Já, né? Teve gente que já teve 2, 3, com um. O furúnculo é um fenômeno assim do inferno. Irmão, sabe por quê? Se você tem um furúnculo na perna, tu não pode andar. Dói, mas dói porque inflama tudo, dói tudo. Se você tem ele na axila, como é que tu fica? Se você tem na cara, tu tem vergonha de ir na rua, porque fica aquela cara disforme. O negócio incha na tua cara. E não é só isso. Aí vem um processo de, sem querer, você bater em algum lugar, alguém te encostar. Meu irmão, tu desmaia, tu vê Deus, tua alma sai da volta de novo. Naquele momento, dói tanto. A pessoa que está com aquela furunculose, aquela questão inflamatória, parece que é dor de dente. Dói muito. Então, o que acontece? Às vezes você esquece. Quando ninguém toca em você, você até esquece. Mas se alguém tocar, ou você mesmo, sem querer, der uma joelhada, meu Deus do céu, tu chora muito. E quando o médico, e quando a enfermeira, médico não, quando a enfermeira, você vai para né, Jorge Neto está ali rindo, que ela vem com uma alegria no coração, camarada está ali, meu irmão, eu tenho que curar essa ferida, era aqui no joelho, meu Deus no joelho. Época de
Também no rosto, só Jesus, que sangue ruim. Jesus me deu um sangue bom agora. Olha, brincadeira não. Tive 2 furúnculos na minha vida. E esse que saiu no joelho foi uma coisa maravilhosa. E a Ana gosta, carniceira, misericórdia. Se amarra lá, peraí que eu vou explodir. Você fala, vai explodir o quê, mano? Vai, naturalmente vai embora. Uma hora eu vou dormir, botava pomada, botava gás, era todo chato. Saquinho, porque eu tinha medo daquele negócio de explodir, coisa nojenta. Eu falei, botava saquinho, botava... Mas eu me lembro no quartel que um colega deu debaixo, né, daqui da próxima axila. E ele era meio mimizento, sabe? Que ele nunca vi isso. Falei, guerreiro, tem que estourar isso aí. Não, vou estourar nada não, varão. Vou bater em um, vou matar um, não vai nada. Aí ele... Mas inflamou tanto que tivemos que levar ele para a enfermaria. Chegou lá na enfermaria, irmão, enfermeiro maior que eu. Imagine. Aí ele falou, deixa eu ver isso aí, guerreiro. Ele, não, pode tocar não. Ele aqui não pode tocar o quê? Segura ele aí. Vou tirar isso aí agora. Meu irmão, o cara desmaiou. Sério mesmo, desmaiou. Ele, pô, não dá para dar uma injeção aqui para poder... Eu, que injeção não, rapaz? Vou arrancar isso aqui agora. Tá novo. Olha lá, o olho tá aqui, ó. Que olho? Onde é que tem olho? Ele olhava para mim, 69, dá uma olhada aí, tem olho aqui. Eu falei, de olho, meu irmão. Ele tá vendo olho, ele é de saúde, eu não sou. O negócio é arma, eu sou infante, meu irmão. Sei lá que tem olho aí. Segura ele, guerreiro, segura ele. Quando o cara começou a segurar, ele, pum, apagou. Eu falei, que isso, irmão? Ele apagou. O cara, pum, jogou aquilo, irmão, explodiu aquilo. Mas que dor, gente. Horrível. É memória, bem logo. Se explodiu. Mas sabe, uma hora essas feridas têm que sair de você. Uma hora o Espírito Santo tem que meter a mão nisso aí. Goste você ou não. Doa ou não. Esteja pronto você ou não. Porque uma igreja não pode ser formada por pessoas cheias de feridas. Uma igreja não pode ser formada por pessoas que estão furunculentas na perna, na cabeça, na axila, em tudo quanto é lugar. Não pode tocar porque o irmão, vai doer. Como assim, irmão? Não, tem que tomar cuidado, pastor, porque a pessoa pode ficar... Pode ficar o quê, irmão? Tem que ficar curada. Tem que ser curada. Sabe, nós estamos vivendo um momento tão difícil. O mundo, não é a igreja, o mundo está vivendo um momento difícil. Você não pode falar nada. Tudo que você fala é corretamente, incorretamente, politicamente incorreto, né? Aí criam tantas letras, criam tantas siglas. É tanta coisa, ando falando sobre pedagogia, cada hora eles inventam uma coisa. Não pode chamar agora, é portador, não é mais portador porque não porta nada, não tem mais necessidade. Agora volta a ter, gente, quem é o ser humano? O que ele é? Você não pode falar que é isso, que é aquilo outro. Agora tem uma... Sabe, o ser humano vai virar estrela. A NASA, ela não chama de Júpiter, Netuno, Saturno, ela diz assim, ó, TL 384B2C5. É porque é tanta coisa no céu que eles vão dando letras, igual placa de carro. Sabe, nós estamos precisando rever nossa vida. Essa igreja aqui era uma igreja tão poderosa que até os enfermos eram colocados na rua para que a sombra de Pedro, ao passar, pudesse curá-los. E todas as pessoas que chegavam lá, doentes, endemoniadas, eram curadas, eram limpas, eram verdadeiramente libertas. E qual era o segredo dessa igreja? O segredo dessa igreja era ser igreja, naturalmente sem esconder nada de Deus. Nós somos pessoas que escondem tudo de Deus, como se pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. A gente esconde a nossa dor, a gente esconde a nossa frustração, a gente esconde a nossa mágoa, a gente esconde a nossa raiva, a gente esconde muitos sentimentos para Deus como se Deus não soubesse. Só que Deus, com uma inteligência suprema e poderosa, Ele sabe o que você sente, mas vai esperar você falar sobre o que você sente com Ele. Como um psicólogo. O psicólogo vai... 3 sessões ele vai saber quem é você, mas ele não pode falar para você quem é você, ele precisa que você descubra quem é você. Na terapia, ele tem que levar você a entender quem é você antes, ele não pode te contar isso. Ele tem que dizer assim, quando você falar assim, agora entendi quem eu sou, ele falou, parabéns, evoluímos. Assim é Deus. Não adianta você falar, eu tenho certas frustrações, já falou com Deus? Eu tenho uma raiva, já falou com Deus? Eu tenho uma mágoa no coração, você já falou com Deus? Eu sou revoltado, já falou com Deus? Sabe, Davi falhou feio. Davi errou muito. Mas ao final de tudo, na velhice,
Deus usa o profeta para falar com ele, diz assim, diga a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Ele falou, como pode? Davi fez uma lambança que não tem tamanho. Quem é muito dado, muito é cobrado. Pô, ele era chamado de doce cantor de Israel. Ele era tido, ele era sacerdote. O único rei que pegou, colocou a estola sacerdotal e carregou a arca até no templo. Ele recebeu o que nenhum outro rei recebeu. Aí o que Deus faz para ele? Diga para ele que o trono dele não ficará vazio. Levantarei dele o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Dele virá o Salvador desta nação e do mundo. Fala para ele que ele pode vir em paz, ele pode dormir com os pais dele, ou seja, pode morrer, porque o trono dele não ficará vazio. Aí tu diz, por que Deus faz isso com Davi? Chama ele de meu queridinho, o meu homem segundo o coração, porque Davi um dia chegou, eu pequei contra ti. Eu errei, eu falhei, eu cobicei, eu adulterei, eu assassinei, eu conspirei, fiz tudo errado. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo, pode me matar, tira a minha coroa, me humilha, faz o que quiser, só não retira de mim o teu Santo Espírito, a tua graça é melhor do que a vida. Pequei contra ti. Ele não diz, eu pequei contra Urias, eu pequei contra Betseba, eu pequei contra Israel, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei contra as minhas esposas. Ele falou, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Aí sabe o que o Davi mesmo fala para Deus? Eu bem sei que um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Você entende que nos falta nessa geração, como igreja? Entender nossas limitações, entender nossas fragilidades, entender o que ainda não conseguimos mudar em nós. Sabe que nós fazemos um processo de construção maluca. Imagine você querendo construir um terreno e vamos... Gente, vamos jogar cimento em cima do entulho? Vamos fazer umas paredes aqui em cima do entulho? Vai dar certo, irmão? Você acha que vai dar certo? Você não precisa nem construir, você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser uma pessoa que conheça de... Meu irmão, você tem que fazer base. Você tem os radiers, você tem as colunas, você tem os ferros de coluna, você tem que concretar. Não é assim, não. Mas sabe, o crente, ele vem para a igreja, ele diz, recebi Jesus. E alguém disse para nós que quando a gente vem na frente e levanta a mão, a gente está convertido. Ei, peraí, puxa o freio de mão. Para tudo. Você só recebeu Jesus, você ainda não se converteu. Ninguém aqui dentro é convertido. Tá, glória a Deus. Você está se convertendo, é gerúndio, ação contínua. É um processo, você está na estrada, você está caminhando, você ainda não está convertido. Você recebeu Jesus como Salvador. Você tem salvação imediata mediante o recebimento de Jesus como teu Salvador. Isso é imediato. O ladrão na cruz ouviu o que é Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Você não evangelizou, você não deu dízimo, você não frequentou a igreja, você não ir. Mas hoje mesmo, por quê? Para estar com Deus no céu dele, basta você receber Jesus como o seu Salvador. Ponto. Agora, a conversão é um processo. E você depende do Espírito Santo para isso. Porque eu e você humanamente não conseguimos nos converter. Eu e você humanamente não conseguimos trocar de vida. Eu e você humanamente temos muita coisa dentro de nós. Tem muita treva dentro de nós, irmãos. Tem muita treva dentro de nós. A gente está aqui para a luz de Cristo nos iluminar a tal ponto de expulsar todas as trevas. O apóstolo Paulo diz, ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós estávamos com trevas exteriores. Aí ele nos tira das trevas exteriores, nos coloca num lugar iluminado. O sol da justiça está sobre nós. Mas preste atenção. Agora falta ele iluminar as trevas interiores. Vocês estão entendendo isso? Não, amém. Baixinho, não precisa gritar não, só dá um amém. Isso. Sim, amém, eu entendo. Eu fui iluminado por fora, mas ser iluminado por dentro é um processo. Ser iluminado aqui dentro é complicado, porque há muitas sombras aqui dentro. Há muitas coisas que eu ainda não abri mão. Sabe, tem gente que gosta de ser o que é. Já viu quando a pessoa fala assim,
Você tem que mudar. Ah, olha, só Deus. Mas é Deus mesmo, o projeto é dele, que ninguém consegue te mudar não, coisa ruim. É só Deus para te mudar. Tem coisa na minha vida que é só Deus para mudar, irmão. Meu irmão, quando eu estou mal-humorado, nem Satanás quer ficar perto de mim. Eu não vem não, diabo. Vem não. Se eu pegar ranço de alguém... Calma, irmãos. Não fique inesquecível. Não sou desse tipo, não. Graças a Deus. Não, mas é para o meu bem, né, irmão? Olha só. Todo sentimento que você nutre por alguém está dentro de você. Não seja tonto. Não nutra nenhum sentimento ruim por ninguém. Porque ele está dentro de você. E a pessoa com a qual você tem raiva, mágoa, tristeza e dor não está nem aí porque você está sentindo. Está tudo dentro de você. Então, nesse ponto, eu sou inteligente. Modéstia à parte. Não nutro nada contra ninguém. Porque eu não quero carregar. Ninguém tem o direito de deixar dentro de mim e depositar um escorpião, um ovo da serpente aqui dentro. É ruim, hein? Eu sou igual a Tiago. Meu irmão, a ira tem que ir embora daqui a pouco. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sou tranquilão. Não sou tonto. Mas também não quero ficar com isso no meu coração. Mas tem coisas dentro de nós. Fala para mim que você não tem um orgulho assim de ser. Eu sou durão mesmo. Eu sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai. Fala para mim que você não tem um certo orgulho de ser... Não é teimosia, é insistência. Olha a semântica. Olha a semântica. Cheio de semântica. Não é que eu sou teimoso, eu sou um pouco insistente. É teimosa, teimosa, teimosa. Os outros já te explicam, vai cair. Pô, caiu. Pelo menos eu morri tentando, mas morreu. Pô, que ideia, irmão. Morri tentando, morreu. Não era para morrer. Se tivesse ouvido, não morria. Mas a pessoa teimosa faz o quê? Ela vai, ela paga para ver. E a pessoa não reconhece que ela é teimosa. Ela tem que falar assim, eu sou teimoso. Tem gente que, sabe, não esquece. Não, eu já perdoei. A cara, quando vê a pessoa, já treme tudo, irmão, o olho. Vai dando uma palidez, já vai taquicardia, já vai para média e verifica o pulso aí que já está 18/15, já está batendo, vai bater daqui a pouco ali. Aí a pessoa diz, não, porque vocês têm que entender pelo que eu passei, ninguém conhece a minha história. Ninguém conhece frase de efeito, ninguém conhece a minha história. Palhaçada, rapaz. Tomei uma raiva dessa frase, sabia? Falar de mim é fácil, vem conhecer minha história. Não tem nada para ler nesse livro aí que me interessa. Nem a história do Brasil ultimamente tem me interessado muito. Tem que revisar tudo errado. Aí a pessoa, tem que conhecer minha história. Tua história é tanto quanto a 200 milhões de brasileiros. E aí, qual o problema da tua história? Sofreu? Tá doendo, Dodói? Tá? Tá doendo, neném? Tá? Deixa Jesus passar o metiolate. Quem é da geração do metiolate, né? Os novinhos não sabem que metiolate não. Agora metiolate não arde, irmão. Nutella. Renato. Essas nutelices aí. Nosso tempo, irmão, ralava o metiolate. Você doía mais o metiolate. Você pensa, não vou mais ralar para não passar metiolate. Metiolate pedagógico, irmão. Você não ralava mais para ninguém passar metiolate em você. Era assim, irmão. Aí a pessoa fala assim, você não sabe a dor que eu carrego. Mas quem está mandando você carregar dor? Quem disse que você tem que carregar esse saco de pedra? Você não sabe o quanto o mundo fez mal a mim, Juan Antônio. Vai assistir novela mexicana, irmão. O mundo te fez mal. Desculpe aí, dane-se o mundo. Eu quero saber do mundo. Quero caminhar. Quero ir para frente. Você é do tipo que guarda as críticas que fizeram contra você? É artista. Não, porque a gente faz. E as pessoas não reconhecem. Bem-vindo ao mundo. Parabéns para você. Teatro é zóio menor. É o que Paulo diz. Porque penso eu que nós, apóstolos, fomos colocados por último, como num tablado, sendo vigiado por homens, anjos e demônios. Bem-vindo ao palco, bem-vindo ao show. Errou, caiu, levanta e acerta. Está dando tudo errado? Para, respira, recalcula a rota. Está difícil? Refaz a tua engenharia para ver onde está errado e o que você precisa fazer para acertar. O nosso problema hoje, a gente não consegue ser igreja porque a gente não deixa o Espírito Santo nos dirigir, queridos.
A gente quer que o Espírito Santo dirija alguns departamentos. Nós dividimos a nossa vida em departamentos. Espírito Santo, tu pode dirigir a parte... Deixa eu ver qual a parte que o Espírito Santo pode dirigir. É da saúde. Vou te dar a pasta da saúde. Educação e cultura, tá bom, Espírito Santo? Vou dar ao Espírito Santo que mais? Seguridade. Aí, Espírito Santo, tudo bem. E me dá a parte aí, né? Secretaria de Fazenda. Não, essa daí eu vou cuidar melhor, porque, né, afinal de contas, tem mês que dá para dar o dinheiro, que tá difícil. Conta de luz tá. Então tá. Me dá, então, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não, porque eu quero aprender coisas que talvez não vá. Então, melhor não. A gente só dá para o Espírito Santo aquilo que a gente não quer. Já notou? O Espírito Santo assim, então me dá o Ministério do Amor. 10 anos orando pelo varão, até hoje não chegou. Deus me livre se eu der isso aí. Só Deus sabe que vai descer nesse paraquedas, esse parapente aí, misericórdia. Só tribulação. Só tribulação não, irmão. Você quer uma tribulação. Já viu aquelas igrejas? Não é aqui não. Em nome de Jesus, não é aqui. Aleluia. As varoas estão lá, né? Psiu, no grito. Aparece um vaso mais ou menos, nem é vaso, vai ser só um vaso, né? Havia um homenzinho torto, morava uma orelha maior que a outra, uma narina maior que a outra. Anda meio de lado com a escoliose, malhou muito, malhou de um lado, ficou com a escoliose. Mas aí, irmão, o mercado tá... Como é que é, né? Tá complicado. Desculpa, eu vou falar aqui que pode ser... A gente tinha até 1990, nos anos 80, tinha macho. Agora tá brabo, porque o pessoal tá migrando aí para outras áreas aí, então é complicado. Sei que tanto armário surgiu para os outros sair. Sangue de Jesus tem poder. Nada contra, respeito todo mundo, aqui é bem-vindo todos, amém? Calma, irmã, calma, irmã. Não tem fobia a ninguém, Jesus ama a todos, amém? Jesus ama a todos. Aqui nós não temos fobia com ninguém. Mas é um artigo que está... Né, irmão? Está difícil, é um artigo. Aí a irmã não quer que o Espírito Santo comande a sua área. O Ministério do Amor. Aí entra a figura que você não conhece, não sabe da história. A irmã começa, Jesus, obrigado por ouvir minha oração. Tem certeza, irmã, que Jesus ouviu a tua oração? Irmã, você não está vendo, não tem discernimento de espírito, tem uma placa escrita que prova. Tem uma placa aqui, está assim, ó, brilhando, prova, deserto, funil, furada. Pensa assim, um homem, está solteiro por quê, varão? Eu já pergunto, está solteiro por quê, varão? Alguma coisa, irmão. Isso é presente do Paraguai, irmão. Made in Taiwan, irmão. Tá maluca. Mas a gente às vezes não quer. E varão também. Tem varão também que ele tá orando. Tem, mas só que ele não quer daí. O pior do varão é que ele sempre vai na Filistia, tudo Sansão. Né? As Filistias são mais bonitas. Ele vai lá na Filistia, vê uma Filistia. Oh, Deus amado, aleluia. Oh, Jesus. Tô orando para converter, Jesus. Porque na igreja, pastor, não tem as varoas que me agradam. Eu falei, não tem, irmão. O varão quer uma varoa? É isso, varão? Você quer uma varoa que te agrade? Você quer uma varoa que te agrade, varão? Entendi o varão. Varão não quer a varoa que Deus quer te dar, não, né? A que agrada a ele, eu sei quais são as qualidades que você quer, varão. Carnudo, pelancudo. Tá arrumando treta aí, rapaz, para tua vida, rapaz. Só Jesus na causa. Essa igreja que está aqui, queridos, é uma igreja que entendeu a história do Espírito Santo. O Espírito Santo sai do homem. Olha que coisa linda que eu vou dizer para você. O homem cai. Automaticamente o Espírito Santo não pode ficar onde há pecado. Por 2 vezes o Espírito Santo habitou totalmente ao homem, por 2 vezes ele teve que sair. Uma no primeiro Adão e a segunda no segundo Adão na cruz. Jesus era cheio do Espírito Santo.
Mas na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ali o Espírito Santo sai dele totalmente, porque os pecados da humanidade convergiam nele. Em Adão, porque Adão caiu. Em Jesus, porque voluntariamente ele aceitou viver a miséria do ser humano. O Espírito Santo vem por medida, sabe, em Abraão, em Moisés, em Josué, em Daniel, em Samuel, Ezequiel, Isaías e os profetas, Eliseu. Ele vem por medida até que um dia, ele vem por medida também João Batista, até que um dia ele vem totalmente para um homem, Jesus de Nazaré. Você entende que a meta do Espírito Santo é voltar para o homem de forma plena? Mas para isso o homem tem que se esvaziar plenamente. Para isso o homem tem que esvaziar-se. Sabendo que um homem não conseguiria fazer isso, para onde o Espírito Santo vem de forma plena? Igreja. Ele vem para a igreja, para que através da igreja, eu e você possamos entender o chamado que Deus tem para nós. Ser igreja não é ter carteirinha. Tem gente que até hoje faz questão de carteirinha. Tem gente de carteira, os pastores precisam por causa da questão hospitalar, prisional. A igreja não tem a ver com o pastor presidente. Isso é para estatuto, isso é para governo. O presidente da igreja é Jesus Cristo. Só serve só para responder juridicamente perante a lei, perante o governo. As pessoas, elas gostam de placa porque não entenderam o papel da igreja. As pessoas gostam da personalidade do pastor. Eu sou da igreja da Fernanda Brum, sou da igreja do Silas Malafaia, eu sou da igreja do Edir Macedo, eu sou da igreja do fulano, do Beltrano e do Cicrano. Ainda não entendeu o que é essa igreja. Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Eu sou da igreja onde eu estou tentando ser alguém melhor. Eu sou da igreja onde eu estou buscando uma renovação de vida. Eu estou buscando uma renovação de alma. Eu sou de uma igreja onde sou exortado. Alguém falou assim, pastor, só prega exortação. Eu falei, aonde? E para com isso, irmão. Prego Bíblia. Agora, se você diz que é exortação, me perdoe, eu não tenho essa intenção de exortar você. Mas a palavra de Deus, ela é uma profecia. Toda profecia tem que fazer o quê? Edificar, consolar, exortar e ensinar. Então, é sinal de que a profecia está servindo para você. Quando Deus nos exorta, Ele nos exorta porque ainda vê coisas que têm que ser mudadas em nós, precisam ser mudadas em nós. Quando Deus nos exorta, não é para nos humilhar. Você pode até falar, poxa, essa lambada foi para mim. Mas Deus não vai te humilhar. Ele quer que você entenda onde você deve e tem que estar. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para nós. Não é para frequentar a igreja, com todo respeito. Quem me conhece sabe, quem me acompanha há alguns anos sabe que eu sou afeito a um evangelho libertador. Eu não sou afeito a esse evangelho que a gente tem de doutrinas, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que quando você é maduro, você sabe o que pode fazer e o que você não pode fazer. Quando você é maduro, você revê seus sentimentos. Quando você é maduro, você se comporta como uma pessoa madura. Quando você é maduro, você olha o mundo com maturidade, entendendo as deficiências, os defeitos dos outros. E toda vez que você vê muito defeito nos outros, é sinal de que a maioria dos defeitos que você enxerga nos outros está dentro de você. A psicologia explica isso. Quando você elege o cara chato, quando você elege fulano, quando você elege o vilão, na verdade, é a sua metade que está se manifestando no outro. É quando você consegue enxergar o pior de você no outro, porque você não tem coragem de enxergar o pior de você em você. Então você começa a dizer, fulano é isso, fulano é aquilo, que fulano faz isso, a fulana faz aquilo. Mas se você parar um dia para fazer uma autoanálise em você, você vai dizer, meu Deus, eu tenho isso em mim, eu tenho isso em mim, eu tenho isso em mim, eu tenho isso em mim. E aí é o momento de você falar, Jesus, preciso ser curado.
Preciso ser transformado. Eu quero ser uma igreja nova. Eu preciso ser verdadeiramente alguém em que teu Espírito habita e manifesta. Eu preciso ser alguém, Pai, que faz a diferença. A tendência da nossa humanidade, dessa sociedade, é piorar, gente. A tendência das pessoas é estarem mais frias, mais desconexas às necessidades. A tendência das pessoas é não mais... Quer ver uma coisa? Vamos tirar por nós. Você se emociona quando vê alguém na rua sujo pedindo esmola? Se emociona, preste atenção. O que é emocionar? Emocionar é você ter transtornado o seu centro racional, ele é inundado por reações químicas e você dá vontade de chorar, dá mal-estar. Quando você vê um menino jogando limãozinho para cima com o teu carro, você abre a janela para chamá-lo, para dar alguma coisa para ele, ou você fecha a sua janela para dizer, é mais um. Quando você estaciona o carro na rua, a rua é pública, e alguém diz, ei chefe, quer que tome conta? Fala para mim o que você pensa. Não fala não. Sabe, porque nós perdemos a conexão de humanidade. Perdemos, não adianta falar não. Igreja, nós perdemos a conexão do outro. Nós nos conectamos na internet, temos dezenas de aplicativos no celular, temos Instagram, Facebook, WhatsApp, somos seguidores de canais no YouTube, perfis no Twitch, agora o X, né? X. Mas a gente desconectou com as pessoas. A gente olha para os outros e diz assim, você tem que me compreender, você tem que saber o que eu quero, você tem que entender quem eu sou. A gente nunca se apresenta para dizer assim, como é que ele deve estar? O que ela está passando? Está sorrindo para mim? Será que esse sorriso é verdadeiro? Será que por trás de sorriso não tem um sofrimento? Será que hoje não foi um dia péssimo para essa pessoa? Nós já chegamos no dia a dia metendo os pés no peito dos outros, cobrando as pessoas pelo que elas não fizeram, ou por aquilo que elas deveriam ter feito e não fez, e a gente, ao invés de perguntar, será por que ela não fez isso? Não, já chegamos cobrando o que é direito nosso. Perdemos a conexão. E quando você perde a conexão com o outro, vou dizer uma coisa para você, não adianta você buscar Deus. Não adianta. Porque você procura Deus e as mãos de Deus e o pé de Deus e o dedo de Deus está assim, ó. Pai amado, em nome de Jesus, você olha para Deus e está assim, ó. Sim, Senhor, qual é a tua vontade? Não é este o jejum que eu quero. Não é este o jejum que eu quero. Mas que vocês cuidem das viúvas, dos órfãos, dos pobres. O jejum que eu quero é que vocês se voltem em prantos e se transformem em pessoas melhores. Que vocês possam verdadeiramente buscar a Deus em espírito e em verdade, transformando a sua visão de mundo. A igreja de Atos, ela era generosa, ao ponto de pegar tudo que tinham, colocar aos pés dos apóstolos. E os apóstolos falariam, isso não é para nós. Chame os diáconos para eles cuidarem disso, porque nós vamos pregar o evangelho. Numa era em que a gente quer prosperidade a todo custo, pessoas vendendo pacotes de prosperidade na internet, Deus nos chama para 3 coisas: nos curar, nos transformar e nos doar. Não tente se doar se você não foi curado. Você vai doar o que tem. E se você não está curado, você vai doar a doença. Não doe. Não tente doar se você não é transformado. Você precisa se transformar. Porque quando você doar, você doa transformação para as pessoas também. A primeira coisa que Deus fez foi habitar num tabernáculo. Depois, Deus permite que o tabernáculo se transforme num templo em Salomão.
Esse templo cai uma, cai duas, e chega até o templo de Herodes, dos tempos de Jesus. Mas ali já está na primeira, segunda, na terceira versão, quarta versão, se você pensar nos 400 anos dos generais de Alexandre, detonaram os templos. Quando Jesus chega lá, no templo, ele não vai adorar. A ação mais contundente de Jesus no templo não foi buscar a Deus, foi tirar o seu cordel, o seu azarrogue e começar a bater nas barracas que comercializavam. E começou a chutar e quebrar tudo quanto é barraca. E diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, com uma ira. Raça de víboras, vendilhões, corruptos. Por que vocês fazem isso com a casa do meu pai? Preste atenção. Ali Jesus estava condenando o modelo templário. Ali Jesus estava condenando o sistema. Ali Jesus estava deixando bem claro. O que ele queria era uma igreja que excedesse, que fosse além dos sacrifícios, que fosse uma igreja transformada e transformadora. Porque aqueles sacrifícios não transformavam ninguém. Apaziguavam as culpas, mas não transformavam. E para terminar, muito das suas dores, muito do seu sofrimento, ainda hoje, você carrega porque ainda não deixou Deus curar suas feridas. E sendo assim, você não vai conseguir ser uma igreja como a de Atos. A mensagem de Deus para essa igreja é totalmente diferente da de ontem. A pastora Ana estava lá e me viu pregando, tem vídeo. Não preguei nada disso ontem. Falei para vocês que Deus tinha para falar para vocês, não tinha nada a ver com a igreja de ontem. O que Deus está dizendo para você é: cura-te, igreja. Cura-te, porque eu venho buscar uma noiva adornada, limpa e pronta. Eu venho buscar uma noiva com seu vestido branco, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Eu não posso buscar uma noiva doente. Imagine se uma noiva entra no seu casamento doente. Alguém em sã consciência faria uma noiva entrar com 40 graus de febre? Alguém sabendo que alguém estava com a vesícula arrebentada, sabe, com problemas pulmonares, com Covid, com chikungunya, tem o casamento, vamos lá que o noivo está esperando. Não, o casamento seria adiado, porque a noiva não pode entrar, ela está doente. Ela precisa ir para o médico, ela precisa ser curada, ela precisa ser medicada, ela precisa de repouso, ela precisa ser acompanhada, ela não pode casar. O casamento vai ser adiado e o noivo vai compreender, porque a sua noiva ficou doente. E o que o noivo faz? Quero que ela se cure logo. O que eu posso fazer para curar minha noiva? Quanto tempo vai demorar para minha noiva ficar curada? E o noivo que ama a sua noiva vai fazer o quê? Médico, medicamento, tratamento, repouso, descanso, isolamento, internação, não importa. O noivo vai fazer de tudo para que aquela noiva esteja pronta para o dia do casamento. Porque é isso que ele sonha. Ei, há um médico aí do teu lado. O Espírito Santo de Deus. E Jesus olha para o Espírito Santo e diz: cura minha noiva. Cura a minha igreja. Liberta a minha igreja. Tira essas feridas da minha igreja. Medica a minha igreja. Espírito Santo, trata a minha igreja, porque ela está muito doente. E eu preciso das bodas. Eu preciso fechar o ciclo. Eu preciso fechar o grande dia. A gente diz: é verdade, a igreja está doente, é verdade, a igreja está doente. Ei, mas quem é a igreja? A igreja está doente por minha causa. A igreja está doente por sua causa. A igreja está doente porque você está aqui, porque eu estou aqui. A igreja está doente porque você se nega a se curar. A igreja está doente porque eu acho que não preciso de cura. Eu sou pastor aqui, eu preciso de cura. Tá maluco? A igreja está doente porque a gente acha que
Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço mais nada disso, eu sou curado. Não, não é. Você não age, mas pensa, sente. Você não faz, mas ainda está dentro de você. É uma questão de tempo, é uma questão de você estar frágil para fazer. Ah, mas eu não exponho meus pensamentos, mas tem pensamentos, era para você não estar nem pensando. Então você ainda tem coisas para tratar. Eu não maltrato ninguém, não maltrata, mas sente coisas ruins a respeito dos outros. E você deveria ter um coração quebrantado e contrito. Sentir, preste atenção, você pode ter emoção, mas não pode deixar as emoções virarem sentimentos. É tempo de cura. O último estágio que o Espírito Santo passou foi o de Pentecoste, onde nós acabamos de passar o texto. O Espírito Santo, quando veio à igreja, ele veio para ficar. Ele passou por profetas, ele ungiu gerações de profetas. Mas agora a igreja, até que Cristo venha, ele estará no meio dela. Ele estará dizendo para você: eu quero te curar. Eu quero te tratar, porque muitas das coisas que você sente é psicossomático, é psicológico, é emocional. Algumas coisas que você vive ainda não é patológico, mas a qualquer momento vai se transformar. É necessário que você se liberte. E a pior libertação que o ser humano pode passar não é de demônios, é a libertação de si próprio. É a libertação dos seus próprios sentimentos, suas próprias mágoas, mazelas, fragilidades, frustrações, dores. Feche teus olhos.